Eu creio que precisamos voltar a cantar o livro dos Salmos, ok? E é sobre isso que eu gostaria de pensar nesse vídeo juntamente com os senhores. De antemão, não esqueça de verificar a sua inscrição e deixar o seu like, que isso nos ajuda bastante. Eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Meus irmãos, cantar o livro dos Salmos foi o entendimento, por exemplo, dos pais da igreja. No período da patrística, essa foi sempre a ideia defendida pelos pais da igreja. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, um historiador eclesiástico, ele diz assim: a ordem de cantar os salmos em nome do Senhor foi observada por todos em todos os lugares, pois a ordem de cantar estava em vigor em todas as igrejas que existem entre as nações, não apenas dos gregos, mas também por todo o mundo, até nas cidades, vilas e nos campos. Basílio o Grande, o patrístico, ele diz assim, que os salmos eram cantados pelo povo não só nas igrejas, mas também em casa e também na praça do mercado. Portanto, cantar o livro dos salmos sempre foi o entendimento de que era o correto, pelo menos na época da patrística, Os reformadores do século XVI, eles entendiam que não há problema quando uma igreja canta hinos de composição humana, isto é, que não seja o livro dos Salmos. Não há problema nisso, os reformadores destacavam. Mas eles davam uma ênfase, sim, no cântico do livro dos Salmos. Portanto, eu creio que precisamos resgatar. Eu sou apaixonado, para se cantar os Salmos, ok? Eu creio que, assim como Santo Agostinho, João Calvino cita Agostinho de Hipona, quando ele diz assim, que quando nós cantamos os Salmos, nós estamos cantando a própria palavra de Deus. E quando uma igreja canta o livro dos Salmos, é como se o próprio Deus cantasse por ela, isto é, cantasse pela própria igreja. Portanto, eu creio que precisamos resgatar. O livro dos Salmos, é interessante nós destacarmos aqui pelo menos 3 razões por que devemos de cantar o livro dos Salmos. Lembre-se que a palavra Salmos significa louvor, e a palavra louvor, por sua vez, significa elogio. E eu creio que há pelo menos 3 razões por que devemos cantar o livro dos Salmos. A primeira razão por que se deve de cantar o livro dos Salmos é porque o livro dos Salmos ele não foi dado apenas para a nação hebreia, ou seja, apenas para a nação de Israel, mas ele foi dado para todas as nações do mundo. Veja, por exemplo, um dos Salmos, o Salmo é o de número 100, quando o salmista louva a Deus dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, os salmos não foram deixados e dados apenas para Israel para serem cantados, mas por todas as nações da terra. Uma segunda razão por que devemos cantar o livro dos Salmos é porque o livro dos Salmos, eles exaltam a morte de Cristo, a crucificação, a ressurreição, a glória de Cristo. Basta uma leitura rápida no Novo Testamento para nós detectarmos que o Novo Testamento ele faz muitas citações do livro dos Salmos. Inclusive o próprio Jesus em Lucas 24:44, ele disse assim: tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos, ao meu respeito se cumpriu. Então, o livro dos Salmos, eles apontam para o sofrimento de Cristo, para a glória de Cristo. É um louvor que, se você cantar, ele é 100% isento de heresias e de erros doutrinários. Uma terceira razão por que devemos de cantar o livro dos Salmos é porque o livro dos Salmos foi cantado por Jesus e pela igreja neotestamentária, isto é, pela igreja do Novo Testamento. Você sabia disso? O apóstolo Paulo, escrevendo cartas, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, ele instiga a igreja a cantar o livro dos Salmos, ok? O apóstolo Tiago, no capítulo 5, ele também destaca também que a igreja deve de cantar os Salmos, ok? E Jesus, o exemplo maior, ele cantou o livro dos Salmos. Por exemplo, na noite da Páscoa, o texto bíblico diz que ele, havendo cantado um hino,
A tradição da Páscoa diz o seguinte, que eram cantados do Salmo 113 ao Salmo 118, ok? Na noite de Páscoa. Então, tanto Jesus, quanto os apóstolos, quanto as igrejas do Novo Testamento cantavam os salmos. E eu creio que precisamos resgatar isso. É claro que eu não tenho nenhum problema com livros que sejam cantados, que não sejam oriundos do livro dos Salmos, mas a grande verdade é que os Salmos pedem para ser cantados. As palavras hebraicas cantar, cântico, aparecem no livro dos Salmos mais de 180 vezes. Ou seja, é claro que o Salmo serve como oração, né? Eu tenho por costume de orar com os salmos todos os dias. Eu tomei esse hábito em meu devocional de orar com o livro dos salmos. Mas ele não serve apenas como oração, não serve apenas como doutrina, como instrução, né? Para um pastor que vai instruir, doutrinar a igreja, ele prega sobre o livro dos salmos. Mas ele não serve apenas para isso, ele serve para ser cantado. O livro dos salmos exatamente pede para ser cantado. Ok? E eu creio que precisamos resgatar isso. O louvor, meus irmãos, ele não pode destacar a voz do cantor. Ok? Eu estou numa igreja e eu presto muita atenção na voz do cantor, no ritmo da música. Eu creio que é um erro. Inclusive, Santo Agostinho argumentava nesse sentido, né? Agostinho dizia o seguinte, que quando ele prestava muita atenção na voz do cantor, no ritmo da música, ok? E não prestava atenção na mensagem, na essência daquela música, Agostinho dizia, eu peco, todas as vezes que eu não presto atenção na mensagem. Então, nós devemos de resgatar esse modelo, de não ficarmos impressionados com a voz do cantor, se ele é afinado ou não. Não, nós temos de resgatar a essência. O que a mensagem quer passar dessa música? Então devemos de atentar sempre para a letra, ok? E eu creio que para nós evitarmos heresias, devemos de cantar sim o livro dos Salmos, ok? Eu creio porque o livro dos Salmos, ele exalta a soberania de Deus, exalta os atributos de Deus, exalta a crucificação de Cristo, a glória de Cristo, a ressurreição, o apogeu e assim por diante. Alguns podem dizer, mas é muito difícil hoje, né, achar o ritmo e etc, etc. Mas a grande verdade é que já temos sim, no corpo da salmodia, nós temos sim todo um ritmo. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição, sites onde já vem com os salmos prontos. Está prontinho, né, para se cantar. É só colocar na prática, com ritmo e por aí vai. Então eu gostaria de instigá-los a cantar o livro dos Salmos, né? É claro que eu não vou enfatizar apenas o cântico dos Salmos, apenas a igreja tem que cantar isso, não vou enfatizar, mas eu vou me alinhar com aquilo que os reformadores enfatizaram. Devemos de priorizar o cântico dos Salmos. Ok, meus irmãos? E para finalizar, eu gostaria também de indicar para vocês esse livro aqui, né? Ou um livreto, deixa eu ver se pode ser considerado como livro, ou apenas como livreto. Pode ser considerado como livro, cujo título é Por que Devemos Cantar os Salmos? Ele é gostoso de ler, é uma leitura rápida, ok? Eu gostaria de instigá-los a comprar para estudar esse assunto com mais clareza e mais profundidade, tá bom? Eu espero tê-los ajudado de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like, ok, meus irmãos? Abraço.